Olá, pessoal! Nós fazemos parte do grupo de didática da matemática da UFMS e hoje nós vamos apresentar uma atividade que nós resolvemos dividir juntamente com a jornada de educação matemática. Essa atividade se chama Bingo dos Racionais. Então, agora eu vou compartilhar um pouco a minha tela para explicar a visão geral do jogo e depois a gente vai fazer uma simulação desse jogo. Bom, aqui nós temos os autores dessa atividade. Bom, nós dividimos a nossa apresentação, então, em três partes. Na primeira parte, a gente vai apresentar as regras do jogo. Na segunda parte, a gente vai fazer uma simulação de uma partida desse jogo. E na terceira parte, algumas notas explicativas, algumas observações, tá bom? Bom, esse bingo dos racionais é um jogo que a gente retirou de um livro cujo título é Jogos com Sucata na Educação Matemática, Projeto Rede. E sua versão online, ela é encontrada nesse link que a gente colocou aqui, tá? E também, para apresentar para a jornada de educação matemática, a gente fez algumas adaptações que nós achamos e julgamos interessante de ser feita. Qual que é o intuito principal do jogo? É trabalhar com os estudantes os números racionais e suas diferentes representações, tá? E pode ser trabalhado em diversos níveis do ensino básico, do ensino fundamental 1 e do 2. Vai depender da onde começa a se trabalhar os racionais, que normalmente é lá no sexto ano, finalzinho do quinto ano, início do sexto. Os materiais a serem utilizados, então, serão as cartelas dos jogos, e vai depender da quantidade de alunos que tiver disponíveis na turma, né? Os marcadores, que pode ser grãos, canetas, botões, o que tiver disponível. E as fichas, que serão as fichas que vai ocorrer o sorteio dos números. Só que como é que vai estar escrito esse número, né? Essa representação do número racional? Vai estar escrita na nossa linguagem natural, ou seja, vai estar escrito por extenso, e daí a pessoa que estiver cantando o número vai ler esse papel, que vai ser o número racional, para os estudantes marcarem na cartela do jogo, certo? Bom, as regras principais, então, do nosso jogo, do nosso bingo. Esse bingo, ele pode ser jogado em duplas, dependendo da quantidade de alunos em sala, se o professor preferir fazer em duplas, ou individualmente. Então, antes de iniciar o jogo, cada dupla ou cada aluno vai receber a sua cartela do bingo, tá? Aqui nós temos um exemplo de cartela, com várias representações, tá? Quando o aluno ou a dupla de alunos receber essa cartela, ele vai, primeiramente, escrever, ó, sinalizar cada uma das representações por escrito na nossa linguagem materna. Então, por exemplo, aqui nós temos a escrita de um sexto, aqui nós temos 60%, um quarto, 35 centésimos e assim por diante. Nessa parte, o aluno vai deixar já registrado a sua cartela para quando o professor, a pessoa que estiver falando os números, né, cantando os números na hora do sorteio, já ficar mais fácil dele fazer essa associação da representação, tá? Outras regras, então. Após os estudantes escreverem os números que eles veem nas suas cartelas, né, o jogo vai se iniciar quando o chamador, ou a pessoa que estiver cantando os números, né, que normalmente vai ser o professor, começar a disparar esses números que forem sendo sorteados em linguagem oral, né, a partir das fichas que forem sendo tiradas ali por sorteio. E daí a gente vai falar que a pessoa vai bater ou vai ganhar o jogo quando ela conseguir preencher uma linha na vertical por completo, na horizontal por completo ou na diagonal daquela cartela do bingo, né? E quando a pessoa bate ou quando a dupla bate, aí vai ocorrer uma conferência para ver se está certinho as representações que foram marcadas com as representações que o chamador havia falado na hora do sorteio, tá?
Aqui nós temos alguns exemplos, então, das possibilidades de batida. Na diagonal, na horizontal, na vertical, nas várias verticais que pode ter aqui na cartela, na outra diagonal e nas outras horizontais também, tá? Esses são alguns exemplos. Agora a gente vai passar para a parte, então, da simulação da nossa partida de bingo. Oi, pessoal, eu sou o Renan. A gente vai começar a simular agora uma partida desse bingo de racionais, tá? Então a gente preparou a Camila, que é a nossa outra que está apresentando. Ela vai fazer a função que ela vai cantar as pedras, os números, tá? E aí pode ser feita pelo professor com os alunos jogando, ou entre os alunos um fica responsável por cantar as pedras, e os outros vão jogando e marcando a cartela, tá? Fica a critério de quem estiver jogando, apresentando e realizando a atividade no momento. Tudo bem? Então aqui eu vou compartilhar, vamos compartilhar com vocês um, um site que tem essa função que a gente pode fazer trabalhar em conjunto, caso a gente está usando Liveboard. Então a gente vai simular o jogo entre eu e a Janiele, a Jane, que estava começando, e a Camila vai realizar a parte de cantar as pedras sorteadas, tudo bem? Então, como foi dito pela Jane anteriormente, a primeira coisa, a primeira sugestão de se trabalhar é quando o aluno pega a cartela, ele poder escrever por extenso as representações de cada número da cartela. Porque essa é uma outra habilidade. Além de identificar, a habilidade de escrever por extenso também é importante. Então, quem estiver trabalhando, até o professor, pode também fazer essa associação e ver se os alunos estão conseguindo fazer essa representação por extenso, além de ajudar na hora do bingo, realmente, quando a pessoa está cantando, você poder fazer uma associação, tá? Então, isso a gente já simulou aqui, ó. A gente fez por extenso cada um. A cartela minha roxa, da Jane vermelha, tá? Então, a gente vai fazer uma simulação de um jogo, tudo bem? Olá, pessoal, eu sou a Camila. Eu estou, então, aqui com uma ficha, né, contendo alguns números, que a gente vai jogar essa partida, em que eu vou disparar os números para que o Renan e a Jane possam jogar o jogo do bingo, ok? Então, vamos começar? Bom, as cartelas já estão prontas, né? O Renan e a Jane já escreveram as suas representações ali, os números que eles acham que estão sendo representados, então eu vou dar início. Bom, fazendo um sorteio aqui, vou pegar um número. O primeiro número é o 2/3. Vocês têm, pessoal, 2/3? Aqui marquei, 2/3. Ok. Agora, 15%. 15%. Ninguém tem? A Jane tem. Aqui, esse daqui pode ser marcado como 15%? É uma discussão importante. E aí, Jane, o que você acha? A Jane tem o 15% certinho. Aqui na minha cartela tem 15 centésimos. Eu posso marcá-la? Sim, bom, Será? a nossa representação do percentual, né, se fôssemos colocar nessa forma fracionária, seria 15 sobre 100, né, 15 centésimos. Então, Isso. sim, pode ser marcado. Então é importante, quando está jogando, ter atenção nessas representações. Quando a Camila Isso. canta 15%, eu tenho que pensar que eu posso representar o número racional de diferentes formas, diferentes representações. Se eu não estou atento que o 15% pode ser 15 centésimos, eu não marcaria essa daqui e poderia comer barriga. E lá eu perderia o jogo, a minha cartela, perderia o jogo do bingo, né? Porque não seria marcado. Tá? Então Isso, isso é um exatamente. cuidado. Legal, meninos. Agora, vamos ver o próximo número. Eu tenho 40 inteiros e 100 milésimos. Alguém tem? 40 inteiros e 100 milésimos. O próximo número, 1/10. Alguém tem 1/10? Eu tô mal. Não. Não, 1/7. Alguém tem? Um sétimo? Aqui, um Isso. sétimo, ok.
Renan, por que você está marcando esse número para um sétimo? O que Então, te levou a marcar um sétimo para essa representação? se a gente olhar aqui, essa é um outro cuidado que tive quando marcar, que eu tive quando estou marcando. A ideia da fração, eu divido inteiro em partes iguais, né? E aqui, se eu olhar esta figura, eu tenho uma região, que é essa daqui, ó, eu vou até pegar com uma cor diferente, essa daqui, ela não está dividida em partes iguais, ela não está iguais às outras partes, né? Ela não foi dividida ao meio. Então, Ela quando eu está divido maior, né? maior, então quando eu divido em partes iguais, eu vou ter dividido inteiro em 7 partes iguais, e não em 6 igual está nessa divisão. Então, eu tenho 1/7 se eu considero as partes iguais. Isso, legal. E uma questão aqui importante também é a questão de, assim, outra pessoa poderia estar olhando, né, e vendo, podendo associar ao número 1/6, né, porque tem uma parte pintada e mais outras 5 partes, né, só mais essa parte. Uma associação Ok. incorreta. Isso, que seria uma representação incorreta para essa. Bom, o próximo número, eu tenho aqui 1/5. 1/5. Alguém tem 1/5? Eu tenho aqui de novo. 1/5. Não, acho que não. Não, Jane. Renan? Tenho aqui de novo. Renan marcou e tinha escrito. Eu cantei 2/10. e ele tinha escrito ali 2/10. Por que representa, Renan? Porque quando a gente está olhando na ideia de frações equivalentes, que a gente já estudou, né? Que a gente está falando de números racionais, e um desses números racionais é a forma fracionária. Na forma fracionária, a fração 2/10 é uma fração equivalente a 1/5, né? Elas representam a mesma quantidade. Então, como o 2/10 é um número equivalente à fração 1/5, eu posso marcar também essa daqui. Então, é importante ter atenção quando nós estudamos frações equivalentes. São frações escritas de maneira diferente, mas que representam a mesma quantidade, que é o caso do 2/10 e 1/5. Ok. Agora o próximo, 1/100. 1/100 eu tenho. Eu não tenho. 40%. 40% eu tenho. 40% não. E tenho aqui agora 1/12. 1/12 eu tenho. E agora 1/3. Alguém tem? 1/3, eu tenho aqui. Eu tenho 2/6. 2/6. Pode marcar sendo equivalente a 1/3, Jane? Eu cantei a pedra 1/3. 1/3? É. O que você acha, Renan? Eu acho que é o mesmo caso do 2/10 e 1/5, né? É 1/3 e 2/6 é equivalente. Isso. São duas. É uma fração equivalente a 1/3. Legal, porque são duas frações, né? Que representam a mesma parte do inteiro. Bom, parece que alguém bateu aí, hein? Sim, alguém bateu. A Jane aqui fez, então, na vertical aqui, né? A Jane bateu uma linha na vertical, Isso. ok? Então, a gente teve uma batida. Agora, gente, a gente vai falar algumas situações importantes na atenção no jogo, que aí quem estiver controlando o professor ou o aluno, tomar cuidado, algumas coisinhas que são importantes a gente pontuar, tá? Isso. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá, pessoal? Bom, algumas notas que a gente separou aqui para a gente discutir. Os meninos já falaram, né, que esse jogo poderia ser jogado em grupos também. E a gente também, nesse caso que a gente jogou com vocês, a gente tem o chamador, que no caso seria um professor, né, na figura de um professor, mas também num grupo, né, de alunos, vocês podem estar jogando entre vocês e um colega sendo o chamador.
Fica também a critério de vocês, né, ao disparar os números, que vocês esbocem, né, coloquem de uma parte visível para os colegas verem o número que vocês dispararam por escrito, né? Então, assim, o importante é não colocar, né, por exemplo, ali no quadro, algum lugar, o número na forma fracionária, decimal, né? Mas é importante estar o número, né, não na representação simbólica numérica, mas que esteja na linguagem materna, tá? Por Isso daí, até a Camila, para complementar a Camila, é para tentar fazer o aluno realizar a associação, né? Então, por exemplo, se o professor representa, ou o colega já representa 40%, como usando 40 e o símbolo de porcentagem, ele já vai automaticamente marcar. E aí ele não vai pensar qual símbolo ou qual fração que representa 40%, ou qual que é um equivalente a outra, ou as formas de representação fracionária, decimal. Então, essa indução, para não acontecer essa indução, é essa sugestão de falar na linguagem sempre materna, ou talvez escrever na linguagem por extenso, né, natural. Isso. E aí, então, no outro caso, a gente também, uma outra adaptação, né, que pode ser feita também no jogo, é que essa cartela que nós jogamos, né, ela é dos números racionais, então ali tem representação decimal, tem representação fracionária, né, então pode ser que vocês adaptem também a uma cartelas, né, para vocês jogarem, contendo, né, apenas os números na forma fracionária e as suas diferentes representações, né? Por exemplo, quando vocês estiverem estudando sobre frações, tá? Então, não necessariamente precisa ser da forma como a gente fez aqui os números. Isso também é extensão para outros conjuntos numéricos, né? Para outros números. E aí, algumas outras ideias que a gente, só para chamar um pouquinho mais de atenção a partir do que a gente já foi discutindo. Nas cartelas é sempre importante ter os distratores, né? Os distratores, eles são representações incorretas que estão ali, de uma certa maneira, contemplando algumas dificuldades que a gente tem dentro do estudo com os números racionais. Então, um exemplo foi essa representação figurativa que tinha na cartela da Giane, se não me engano, em que o inteiro, né, está dividido aqui em 8 partes e pintada uma parte dela, né, que foi pintada. Só que essa partes que foi dividida não são partes iguais, né, ou seja, de mesma área. Vocês podem ver que essa partezinha aqui, esse retângulo não tem a mesma área desse retângulo menor. Quando a gente fala que a gente precisa dividir o inteiro em partes iguais, é porque elas precisam ter a mesma área. Então, por isso que algumas pessoas podem associar aqui, né, a essa representação ao número 1/10. Falei anteriormente, era em 8 partes, né? Na verdade, em 10 partes que foi dividido. Então, assim, 1/10. E, na verdade, essa representação não é uma representação do número 1/10. Ela é uma representação do número 1/12. Por quê? Porque para essas partezinhas aqui, para essas duas partes, eu preciso dividi-la ao meio, né? Eu preciso torná-la em partes iguais, todo inteiro dividido em partes iguais. Então, por isso que seria um distrator no sentido de o professor, às vezes, ter disparado o número 1/12 e o aluno não marcar, né? Porque ele acredita que essa representação aqui representa 1/10. Aí, Camila, só para a gente estar finalizando, né? A Camila enunciou bem, essa é uma dificuldade muito importante, e aí a gente elencou algumas outras dificuldades que também podem aparecer. Então, os alunos têm que ter atenção, o professor, quando está trabalhando, que além da representação figurativa, tem a representação simbólica ou numérica, simbólica numérica. Isso. Que é a seguinte, um décimo, o aluno pode marcar como um décimo na forma fracionária, que seria 1/10, ou 0,1, que a gente fala, mas o correto seria 1/10, ou 10%, tá? Importante falar também da forma correta, né? Isso. Não 0,1, mas 1/10, não 1/10, mas 1/10. E aí, o aluno tem uma confusão em marcar 1/10 como 1 inteiro e 10 centésimos, ou 1 inteiro e 1/10, né? Seria 1,1 escrito na forma numérica, 1 inteiro e 1/10. Então, é uma dificuldade comum, tá?
A outra dificuldade que pode aparecer é também nessa representação decimal e fracionária, essa relação, o 2 inteiros e 3 décimos, o aluno associar o 2 inteiros e 3 décimos com 2 terços, como a parte inteira é o numerador e a parte decimal seria o denominador, que também não estaria correto, né? Ou até inverter o 3 meios, pegar esses dois números e escrever na fração da forma ao contrário, seria 3 meios. Então, são questões importantes que se está trabalhando e estar atento. E, por fim, a ideia de fração equivalente redutível que a gente já discutiu, a fração que apareceu, o 2 décimos, pode ser também a 1/5, ou a que apareceu da Jane também, o 2 sextos, 1/3, tá? Então, são questões importantes para a gente atentar. Isso. Tá? Tudo isso que a gente discutiu aqui, pessoal, é justamente para discutir isso, né? Que um número, né, ele pode ser representado por diferentes formas, né? Então, não necessariamente ter a mesma representação. Por exemplo, ali o 15% está na representação em percentual, né? Então, o 15 centésimos está na representação, esse daqui, né, em roxo, está na representação fracionária. O em azul está representado 15% na representação decimal. Então, a gente tem diferentes representações para o mesmo número, ok? Então, a gente queria discutir isso com um bingo, que não necessariamente a gente precisa ter um número, né, sempre naquela mesma representação para dizer sobre ele, ok? Aí a gente agradece, a atividade foi essa, a gente fez uma simulação e algumas discussões de algumas coisas importantes, e aí fica a critério de quem estiver jogando, aluno, professor, realizar as adaptações necessárias para a realidade, tá? A gente, como a Jane falou, nós somos do grupo de estudos em didática da matemática, o nosso e-mail é grupodedemate@gmail.com, e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente está disponível, tá? E aí, por questão do tempo, a gente agradece, né? Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais.